Olá, senhores. Estamos aí com a resolução da questão 5 da UEL, que fala o seguinte, ó. Os três corpos A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais a 3 kg. Estão todos com a mesma massa. O plano horizontal onde se apoiam A e B não oferece atrito à roldana. A roldana tem massa desprezível e a aceleração local da gravidade pode ser considerada como 10 metros por segundo a cada segundo. A tração no fio que une os blocos A e B tem módulo. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício é desenhar as forças. Desenha todas as forças, peão. Algumas forças eu estou percebendo já que elas vão se anular. Posso esquecer? Porque elas não vão nem interferir no movimento, na aceleração do movimento? Pode sim, não tem problema, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, eu tenho o peso do corpo C, que vai ser a massa dele 3 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, o peso vale 30 newtons, certo? O bloco C, através do fio, ele está puxando o bloco B. Ele traciona o bloco B, e aí ele traciona o fio, e aí ele puxa o bloco B. Só que para toda ação sempre existe uma reação. Então a gente vai poder falar que o bloco B também puxa o bloco C com a mesma força T. Na verdade, não é essa ação e reação, né? Na verdade, o bloco C puxa o fio e o fio puxa o C. Aí depois o fio puxa o bloco B e o bloco B, por reação, puxa o fio, né? Mas como os fios são ideais, eles representam apenas um elemento de transição, né? Para transportar esse valor da força do bloco C até o bloco B, nós vamos aproximar tudo isso e falar que a ação e reação está entre B e C ali, tudo bem? Então perceba que são forças de mesma intensidade. Pião, mas não tem mesma direção. Tem sim. Tem a mesma direção de ação do movimento. Olha que bacana, depois que o bloco B passar pela polia, ele vai atrás do C na vertical. Ou, se a gente conseguir fazer o bloco C subir e depois que ele passar pela polia, ele vai atrás do bloco B na horizontal. Então, a polia que está mudando a direção de ação do movimento para nós, certo? Bom, no bloco B, obviamente que nós temos o peso de B. E aí, ó, entra uma das forças que vocês falaram, ah, Pião, mas se eu posso pensar em anular? Pode. Por exemplo, o peso de B. Eu sei que não vai interferir no sistema para nós, porque como ele está apoiado numa superfície perpendicular à superfície, indo da superfície para o bloco, nós vamos ter a normal no bloco B. Obviamente que eu estou desenhando fora de escala aqui para nós, tá? Mas eu já sei que a normal em B anula o peso de B. A mesma coisa acontece no bloco A. Olha que bacana. Eu vou ter o peso de A, peso sempre vertical para baixo, certo? Tração com o centro da Terra, né? E como o bloco A está apoiado na superfície, perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, nós vamos ter a normal aqui no bloco A. E eu sei também que, nesse caso, a normal em A anula o peso em A. Porém, como que o bloco A se movimenta? Através do fio que liga o A com o B. Olha que bacana. Através desse fio, o bloco B puxa o bloco A com uma força de tração que eu vou chamar de T' para diferenciar da tração verde lá do primeiro fio, certo? Só que para toda ação existe uma reação. Se o B puxa o A, por reação o A puxa o B. Então percebo que são forças de mesma direção, sentidos opostos, obviamente de mesma intensidade, também é T', e aplicadas em corpos diferentes. A partir de agora, meninos, toda vez que vocês forem trabalhar com bloco, pode ser bloco pendurado, bloco girando, bloco em plano horizontal, no plano inclinado, com polia, só pendurado pela polia, num globo da morte, não importa, o elevador, não importa onde você esteja trabalhando. Se é um bloco que tem aceleração, o mais importante de tudo é vocês desenharem a aceleração. Querem ver? Para e olha lá no bloco A e no bloco B. Já que se eu pensar no todo, com os três blocos juntos, T' anula T', tesão anula tesão, eu tenho o peso de C puxando o sistema e não tem ninguém para segurar aqui, certo ou não? Não tem ninguém para segurar. Isso significa que o bloco C desce. O bloco C acelera para baixo. E através do fio, como se fosse um trem, ele puxa todo o resto junto com ele. Olha lá. O bloco A e o bloco B também vão acelerar, obviamente, com a mesma aceleração, pois estão todos presos no mesmo fio, andando juntos. No caso, o B com o C e o A com o B. Então, pronto. Desenhou a aceleração? Agora fica fácil demais para resolver o exercício.
Meninos, vocês vão ter vários exercícios aí no decorrer do material dos propostos, certo? Então, eu vou resolver esse exercício de duas formas para vocês, tá? Vou resolver de duas maneiras. A primeira, do jeito que eu prefiro, que eu sempre trabalho, eu sempre faço dessa forma. Ó. Primeiro, eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica, trabalhando com todo o conjunto, com todos os blocos juntos. Olha lá, força resultante é igual a massa, vezes o módulo da aceleração, já que nesse caso é a aceleração tangencial que nós estamos trabalhando. Quem que é a resultante? Esse que é o grande problema, né? O que é essa força resultante para nós? A gente nem desenhou ela lá, não desenhamos, porque a força resultante não existe. Na verdade, a gente vai fazer o quê? Vai anulando força que anula com outra, e o que sobrar resulta numa força, que é a nossa resultante. Então, olha que bacana. Eu falo para vocês desenhar a aceleração porque fica fácil. Quem ajuda a aceleração entra positivo. Então, olha que bacana. Vamos colocar lá, ó. O peso de C ajuda, entra positivo. E a atração aqui, ó. Perceba que a atração atrapalha a aceleração no bloco que ela está atuando, né? Então a atração entra negativo. Porém, a mesma atração que atua no bloco B ajuda a aceleração do bloco B. Olha lá, ó. Então ela entra positiva. Aí eu tenho a atração T' no bloco B, que atrapalha a aceleração do bloco B. Então, se ela atrapalha, entra negativo. E aí eu tenho a atração T' também no bloco A, que nesse caso está ajudando a aceleração do bloco A. Portanto, essa T' entra positivo. Peso e normal nós sabemos que já se anularam, tanto no bloco A como no bloco B, e elas estão perpendicular à nossa aceleração, então elas não vão interferir, certo? Portanto, senhores, tudo isso daqui representa a nossa força resultante, que é igual à massa. O que é a massa? A massa de todo mundo que eu estou movimentando. No caso, como eu estou pegando a resultante em todos os corpos, eu vou pegar a massa de todos os corpos. Então, vai ficar a massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C, vezes a aceleração. Certo? Peão, que bobeira, ó. Atração tesão verde, positivo e negativo se anula. Atração telinha amarelo, positivo e negativo se anula. Eu já sabia que as forças internas iriam se anular. Eu não preciso colocar nessa conta. Exatamente. Você não precisa pôr. Eu sou teimoso, tá? Eu sempre vou colocar quando eu estiver explicando para vocês aqui. Então, se vocês observarem do exercício 6 em diante, vá se acostumando. Eu vou colocar sempre essas forças. Prefiro anular para não esquecer ninguém, certo? Então, bora lá. Só sobrou o peso de C, que nós sabemos que vale 30 newtons. Tudo isso é igual à soma das massas, né? A massa de A que vale 3, mais a massa de B que vale 3, mais a massa de C, vixe Maria, que vale 3. Tudo isso vezes a aceleração. 3 mais 3 mais 3 dá 9, né? Então a gente vai chegar aqui, esse 9 que está multiplicando passa dividindo. Nós vamos chegar aqui, a aceleração do móvel vale 30 dividido por 9. Se você quiser aqui, você pode simplificar e dividir por 3 em cima e embaixo, né? 30 por 3 vai dar 10. E 9 por 3 vai dar 3, 10 sobre 3, né? Metros por segundo ao quadrado. Toma cuidado, que essa não é a resposta do exercício, tá? Ele não pediu a aceleração, mas eu precisava dela para poder resolver o que ele quer. Ele pediu a tração que une os blocos A e B, no caso, o T'. Então agora fica a dica. Vocês viram que nós trabalhamos com um todo, com um conjunto inteiro? E quando eu trabalho com um conjunto inteiro, essas forças internas entre os blocos, elas somem da nossa conta. Isso significa que se você for trabalhar de novo com o conjunto inteiro, elas vão sumir. E você não tem como calcular essa força. Então, meninos, toda vez que ele pede essas forças internas, o que vocês vão ter que fazer é isolar os blocos. Ou você trabalha com o bloco A, ou você trabalha com o bloco B, ou, que no nosso caso não vai ajudar muito, com o bloco C. Por que o bloco C não ajuda? Porque eu não quero atração T, eu quero atração T'. Eu posso achar o T lá no bloco C e depois tentar achar a T' pelo bloco B? Óbvio que pode, mas você vai fazer mais conta. Então, ó, meninos, ou no bloco B ou no bloco A, para a gente poder trabalhar. De preferência, aquela que tem o menor número de forças atuando nela. Ah, peão, por que no outro dá errado? Então, não, óbvio que não. Ela é um par ação-reação. Tanto num como no outro, você vai ter que achar o mesmo valor. Só que no bloco B tem mais força, então tem que fazer mais conta, então a chance de erro é maior. Por isso, apenas por esse motivo,
que eu vou escolher o bloco A, para não correr o risco de errar numa conta. Então, ó, olhando para o bloco A, nós vamos aplicar a força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Só que agora eu estou analisando apenas a resultante no bloco A. Então vamos lá. A única força que tem atuando, além de peso e normal que se anulam, é a T', né? Que ajuda a aceleração. Então, se ela ajuda a aceleração, T' é positivo. Não tem mais ninguém. Então, a T' é a própria resultante, que vai ser a massa de A, que vale 3, vezes a aceleração que nós já calculamos e vimos que vale 10 terços. 3 corta 3 e a gente descobre, portanto, que a tração T' no fio que liga o corpo A ao corpo B, ela vale para nós 10 newtons. Então, se eu calculasse pelo corpo B, quanto que eu ia encontrar? 10 newtons. É um para-ação-reação. E aí vocês vão encontrar da mesma forma a alternativa A como alternativa correta. Beleza, moçada? Pião, qual é o outro jeito que você falou que tem para resolver esse exercício? Bom, então agora, meninos, mostrando outra forma, vocês vão escolher qual jeito vocês preferem. Tudo bem? Então fica a critério de vocês. Aquele que você se identificar melhor, você trabalha. Acabamos o exercício, hein? Estou começando o exercício de novo. A ideia é, primeira coisa, desenhe as forças que nem nós fizemos. Segundo, indique a aceleração do lado de cada corpo. E terceiro, já de início, isole os blocos. Bloco A, bloco B e bloco C. Então olha o que nós vamos fazer, ó. Esse jeito eu acho mais trabalhoso, tá? Principalmente com 3 corpos. Mas eu vou resolver para vocês terem aí a opção de poder escolher, né? Com qual trabalhar. Então, primeiro eu vou trabalhar no bloco A. Só que eu vou fazer direto agora e sem ficar colorido, pode ser? Então vamos lá. Em todos, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica para nós. Então vamos lá. No bloco A, peso e normal se anulam. Então a resultante seria T', que é igual a massa de A apenas, que vale 3, vezes a aceleração A, que eu não conheço. Vou guardar essa primeira equação aqui. Tudo bem? No bloco B, olha lá. Agora eu isolo o bloco B e vou analisar apenas a resultante no bloco B. Tudo bem? Então a resultante no bloco B vai ser normal e peso se anulam. Eu vou ter atração, que ajuda, então entra positivo, menos a atração T', que atrapalha, portanto entra negativo. Tudo isso é igual a massa do B, que vale 3, vezes a aceleração, que vale A. Então agora aqui, ó, eu achei uma outra relação. T menos T' é igual a 3A. E aí, meninos, olha que bacana. Dá para igualar as duas aqui, né? Porque ambas são igual a 3A, não são? Olha lá. Aqui, T' vale 3A. Aqui, eu tenho 3A. Então, eu vou substituir, ó. Vai ficar T menos T'. Tudo isso é igual a T'. Em outras palavras, eu vou poder falar que a atração T equivale a 2 vezes a atração T'. Porque esse T' que está negativo aqui, ele passa para o outro lado positivo. Vou guardar, então, essa relação. E agora, vou trabalhar no bloco C. Olha lá. A resultante no bloco C, o peso ajuda, então vale 30 newtons. A atração T atrapalha. Tudo isso é igual a massa do bloco C, que vale 3, vezes a aceleração, que é A. Certo ou não? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. 30 menos T. Agora eu vou colocar em vermelho para destacar, ó. O T, eu acabei de ver que vale 2T'. Então eu vou substituir aqui, ó, por 2T'. Tudo isso é igual, de novo, a 3 vezes A, porque eu separei lá no bloco C só. E aí eu vou colocar aqui, ó, o 3 vezes A equivale a T'. Então eu vou substituir por T'. Percebam que agora nós vamos ficar 30 é igual. O 2T' que estava negativo passa para o outro lado positivo. 2T' mais 1T' dá um total de 3T'. E aí, portanto, a gente descobre que o T' é o 30 dividido por 3, que vai dar, um rabisco não, né? Mas vai dar um resultado que vale 10 newtons, como nós já tínhamos concluído anteriormente. Nossa, Pião, foi muito mais rápido aqui. Foi rápido porque eu fui mais rápido. Eu não fiquei fazendo coloridinho. Eu não fiquei colocando as letras para depois substituir valor. A gente foi um pouquinho mais rápido nesse método, tá?
Então, meninos, perceba que esse método é um método do sistema, né? Equações, montar sisteminha na matemática. Você trabalha com o bloco A, monta um sistema com 2 incógnitas, no bloco B apareceram 3, no bloco C aparece 2, e aí você tem 3 equações e 3 incógnitas, monta um sistema, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, qualquer exercício, vocês podem trabalhar das duas formas, beleza? Fica a critério de vocês aí, qual jeito vocês identificam mais. Grande abraço a todos, nos vemos numa próxima. Até mais.